Operações, pastor Davi Vieira. Pastor Jonas, e também eu quero saudar o Mirra, prazer em conhecê-lo, viu? Bom, como o tema já está no enunciado, eu acredito que nós precisamos primeiramente fazer um levantamento histórico do que seria judaização. A primeira vez que esta palavra aparece na Bíblia, ela aparece na carta aos Gálatas. E ela aparece no momento em que Pedro e Paulo estão tendo uma pequena discussão. Pedro estava comendo com os gentios e quando chegou um grupo de judeus, Pedro se afastou e ficou com os judeus. Então Paulo perguntou a Pedro se ele queria obrigar que os gentios vivessem como judeus. Então, ali aparece pela primeira vez, e salvo engano, o pastor Roberto Cruvinel poderá explicar bem melhor do que eu por ser mestre em grego, nós temos uma rapax legomena no texto. Pela primeira vez aparece e única vez aparece. Logo, a judaização, historicamente falando, era um problema que Paulo combateu em pelo menos duas de suas cartas, na carta aos Gálatas e na carta aos Colossenses. E nestas duas cartas, a judaização era a tentativa de fazer com que os gentios passassem a viver como judeus, principalmente no que diz respeito a acréscimos à salvação, como a circuncisão, a guarda do sábado, as comidas, etc. e tais. Hoje, no nosso tempo, agora, a judaização ela é considerada o movimento que as igrejas estão aderindo de utilizar símbolos judaicos, festas judaicas, utilizar-se de instrumentos que não pertencem historicamente ao cristianismo protestante. Se estudarmos o protestantismo a fundo, desde o protestantismo iniciado na Alemanha até o protestantismo da Holanda, etc., o histórico mesmo, nós vamos perceber que a igreja nunca teve adesão aos símbolos e às práticas judaicas. Houve uma separação e ficou entendido que igreja era uma coisa, judaísmo era outra coisa. Então, eu defenderei esta manhã que a judaização da igreja é um erro. Um erro? Olha só. Erro. Nani, por favor. Bom, pastor falou que é um erro, mas a igreja primitiva manteve os elementos do judaísmo e rompeu, não sei se rompeu totalmente com eles, mas isso aí, ótimo, a gente vai ouvir vocês aí depois da mesa. Explicaremos historicamente quando foi que aconteceu o rompimento. Perfeito, pastor Roberto Cruvinel. Vamos lá, então. Vamos às suas considerações iniciais. Bom, o tema, ele gravita na prática das igrejas modernas. O que as igrejas modernas estão fazendo? É comum você chegar numa igreja moderna hoje e encontrar irmãos com elementos judaicos, com elementos da fé judaica, sem na verdade saber nem o que estão fazendo. O que significa, o que é. E a Bíblia diz, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que nós cristãos, e aqui em que pese meu profundo amor pelos judeus, porque é assim que a Bíblia ensina, pela nação judaica, mas a Bíblia mostra a recainê de Ateque, o que é a nova aliança. E nós vivemos uma nova aliança. Nós vemos o texto de Romanos, porque o fim da lei é Cristo e a justiça de todo o que crê. Nós vemos que, embora no Evangelho de João, capítulo 4, 22, o cristianismo, na verdade, nasce em meio ao judaísmo, aí dizendo a fé vem dos judeus, Gálatas 4:4 mostra que na plenitude dos tempos o Messias se manifesta e alcança todas as pessoas. O problema é efemerizar símbolos judaicos que, por vezes, as pessoas não têm noção do que significam. Eu até, Yosef, Mirra, obrigado. Me ajuda aí, irmãos, que eu já estou meio na idade, de vez em quando dá uma... Mirra, em que pese a possibilidade de uso didático desses símbolos, porque eu já dei estudos baseados no Antigo Testamento. Eu li livros de Abraão de Almeida falando tabernáculo. O tabernáculo, a igreja, é um livro considerado entre os pentecostais como algo de suma importância. Agora, eu uso isso didaticamente, não como símbolo mágico. Nós vimos hoje a pessoa dizendo, se eu tocar o chofar, eu vou atrair a presença de Deus. No cristianismo, isso é considerado uma aberração.
uma heresia. No judaísmo também. No Salmo diz o quê? Que um coração quebrado e contrito Deus não despreza. Está escrito lá. Então, se eu tocar o shofar para atrair a presença de Deus sem uma vida transformada, de nada vale. Ou tocar uma guitarra, ou tocar uma bateria, um piano. Eu tenho muita dificuldade, porque o brasileiro, aqui, senhor, já passou meu tempo, me deem 5 segundos. O brasileiro tem a tendência a essa mistificação. Se não é por religiões afro-brasileiras, será pela visão judaica. E aí, eu digo que isso é extremamente deletério e pernicioso para o cristianismo. O cristianismo, em que pese ter sido considerado uma facção do judaísmo, é, na verdade, uma outra religião. Simples. Ok, pastor, mestre, como o senhor prefere? Tanto faz? O Youssef já é suficiente. Então, Youssef, o senhor, Nosso amigo. Amigo. Youssef Akiva, símbolos ou então a judaização? O que o senhor acha? Eu acho um equívoco elementos judaicos serem usados no cristianismo. Porque na minha cabeça, ambas religiões são distintas. Ok. Certo? O pastor Cruvinel, com muita autoridade, citou aqui a palavra nova aliança. Eu costumo interpretar da seguinte forma: não uma nova aliança, mas uma outra aliança. Por quê? Porque a aliança que o Eterno fez com Israel, ela é vigente, ela é eterna, certo? Ela não foi substituída. Ok. Então trata-se de dois povos e de duas expressões de relacionamento totalmente distintas. O que me chateia ver em igreja, e é justamente pegando o vácuo aqui do que o Davi disse, o modismo, porque há 50, 100 anos atrás isso não existia, talvez seja pela necessidade de preenchimento e a falta de conhecimento que os cristãos fazem isso, mas eles cometem um erro chamado no judaísmo de Avodá Zará, que é uma palavra que qualifica um pecado parecido com de idolatria. Por exemplo, você vai em algumas igrejas e vê pastores ou pessoas com o talit. E o talit é um objeto sagrado do judaísmo, não do cristianismo. Mesmo porque existem parâmetros para a pessoa usar o talit. E essas pessoas, quando elas usam talit, elas não sabem quais são as regras para se usar aquele chale de oração. Elas não sabem, ao menos, o que está escrito ali naquela gola. Ali tem um abrahá. Existem princípios, 3.500, 4.000 anos, desde a instituição do talit, e essas pessoas não preenchem esses quesitos. Então, é um erro. Por exemplo, o toque do shofar também é um erro gravíssimo, porque existe parâmetros para que isso seja feito. Não se toca shofar a hora que quer, não é qualquer pessoa que pode tocar shofar, não é qualquer dia que se toca shofar. Então, pela falta de conhecimento, as pessoas usam isso com a falsa espiritualidade, sem efeito. O nome real que se dá para isso é sincretismo religioso. Isso é um sincretismo. Até usurpação cultural, até. Usurpação cultural, justamente, porque o próprio povo judeu, Mihata, que ele vai falar para você... Até não tem essa palavra. O próprio Mihá vai dizer aqui para vocês com muita propriedade, ele não transita entre cristãos, mas ele tem propriedade para dizer, porque ele é um judeu ortodoxo, ele vai dizer que isso é muito mal visto pela comunidade judaica. É um desrespeito, é uma afronta. Agora, posso falar só mais um pouquinho? Pode. Agora, a questão de encontrar em igrejas a bandeira de Israel, aí já é uma outra coisa no meu modo de ver. Ok. Porque a bandeira de Israel representa o Estado judeu, e aí já não é judaísmo, aí já é sionismo, né? E o sionismo é uma coisa que, apesar de parecer muito com o judaísmo, é distinto. Ok. Né? Então, eu acho que a bandeira seria assim um limite. Agora, o uso de shofar, de talit, de várias coisas que compete apenas à religião judaica, eu sou totalmente contra. Okay. Só para anotar esse negócio da bandeira de Israel, aí dá para dar um debate. Eu tô dentro dessa daí, viu? Verdade, vamos marcar um próximo tema aí. Sionismo.
um pastor. O sionismo. Agora, vamos ouvir aí o nosso amigo Mirra. Então, existe um perigo do sincretismo religioso ao mesclar práticas judaicas e o culto cristão, para vocês. Ele tá fácil demais, porque acho que todo mundo concordou aqui. Já começamos o debate. Mas depois a gente coloca umas bombas no meio, aí vai apimenta. Você arruma briga. Foi usada a palavra erro, que eu gostei, do tomar cuidado, sincretismo religioso. E eu gostei da palavra que você usou no final, que é um desrespeito. É um desrespeito. E eu permito, eu não tenho nenhuma intenção de afrontar cristãos e tudo tal, mas é um desrespeito. E eu vou mais além. Nós estamos a uma quadra do que eu considero um grande desrespeito, que é o Templo de Salomão. Para mim, não tenho nada contra o que criou e o que se prega lá, nada. Veja, é um desrespeito dizer que aquilo é o Templo de Salomão, como se a gente vai achar as pedras de Israel, com as medidas lá do tabernáculo e bababá. E eu já fui visitar lá, e não está correto, muitas das coisas lá não estão corretas. Não tem como estar, amigo. Não tem. O primeiro que já não está nem em Israel. Então eu vejo isso como um grande desrespeito. Ainda mais, imagina se eu vou criar uma sinagoga ortodoxa liberal, que também é uma igreja e mesquita neopentecostal adventista do sétimo dia. Vocês vão falar que isso é uma salada. É uma grande salada. O que você segue? Isso ou aquilo? Então assim, essa coisa de ficar colocando talit, kippah. No talit ainda tem a brachá, a bênção do talit. A brachá foi estipulada pelos sábios da Torá oral. São os mesmos sábios que não acreditam em Jesus. É uma realidade. A Torá oral não acredita em Jesus. E aí os caras colocam o talit com a brachá e o shofar. Então vai fazer Brit Milá também. Vai jejuar no dia do Kippur também. Vai fazer o... vai se circuncidar. Vai circuncidar. Brit Milá. Então, assim, o senhor faz circuncisão só em bebê, né? Em adulto ainda não. Faz também. Olha só. A coerência é muito importante, pessoal. A coerência, assim... Quer seguir o cristianismo? Siga o cristianismo. Mas como se vocês acreditam que é uma nova aliança, ok, nós não acreditamos. É uma outra aliança. Yosef disse uma outra. Para mim, eu não acredito nessa aliança. Para mim não é uma aliança. Para mim esse livro não é canonizado. Veja, para mim é muito importante dizer para vocês por que o Tanakh ele é totalmente canonizado para os judeus e termina lá. Porque logo depois que termina a lei de Moisés, que foi dada, entregue em vida por Moisés, escrito em centenas de pedras, Josué recebe o bastão em vida também, em vida na frente de todo o povo, e tudo que está escrito em Josué está congruente com o Tanakh. E a mesma coisa vai para os livros dos juízes, e depois para Samuel. Algum que sair milímetros da Torá de Moisés é heresia. Então, para nós, essa nova aliança, que já é muito bem colocado aqui pelo pastor Cruvinel, deixou bem claro que o Novo Testamento já refutou o Velho, porque chamou de Nova Aliança, não está canonizado. Não, refutar não disse isso. Não, mas... Essa palavra não saiu da minha boca. Mas tudo bem. Lembrar que chamar de Nova Aliança é primeiramente... Acho que o debate começou. Agora sim, eu precisava... Mesmo porque, Rabino, é o seguinte, nós respeitamos e amamos o Antigo Testamento, o Velho Testamento, a Torá, tudo. Amamos. Entendemos que tudo aponta para Cristo. Inclusive, vemos doutrinas que vocês nem creem que estão lá. Nós acreditamos. Agora, o texto claro, o Yosef fez uma interpretação, o texto claro diz exatamente isso. Recaine diatec, nova aliança. É uma visão do cristianismo. De um judeu chamado Saulo de Tarso, que, inspirado por Deus, como nós cremos na Teopneustos, que é a inspiração, colocou. Eu entendo, obviamente, que para os senhores judeus, mas isso é uma heresia, mas é um tema do debate. Exato. Nós podemos discutir, inclusive, se as escrituras do Antigo Testamento são reveladas no Novo Testamento. À vontade, a hora que o senhor quiser. A hora que o senhor quiser, vamos fazer isso. Então, para nós iniciarmos aqui... Mas deixa eu só colocando esse tema. A minha dificuldade, porque assim... Como eu sou um crente mais antigo, não é? Nós usamos elementos do Antigo Testamento, a Arca da Aliança, e para uma visão, numa visão didática, Yosef, para ensino simples. Mas existem cultos não colocando, sim, mas esses cultos é que eu refuto, que são heréticos. Por exemplo, eu posso colocar o desenho do tabernáculo para ensinar acerca daquilo, o que aquilo representa, didaticamente. Sim. Por quê? Eu não posso negar
negar a relação que o cristianismo tem com o judaísmo, com a doutrina judaica. Mas, óbvio, porém, conforme está escrito aqui, é uma nova aliança. O fim da lei é Cristo. Você pega Atos capítulo 15, a partir do versículo 28, quando essa discussão veio à baila no Concílio de Jerusalém, nós vamos ver que está escrito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É nisso eu creio. Os judeus nunca vão crer. Mas, Cruvinel, essa relação que você se refere, ela já foi rompida desde o princípio. Foi rompida. Ela não existe. Foi rompida. Ela não existe. Ela foi rompida através dos costumes, das tradições, das formas, das expressões. O povo judeu tem uma responsabilidade, são guardiões da Torá, e essa guarda da Torá custou sangue de muita gente. Você ter hoje aí na sua Bíblia o que os cristãos chamam de Pentateuco, isso custou sangue de muita gente. Israel recebeu a Torá em um campo neutro, não foi em Eretz Israel, foi na terra de Mishirai, no Egito, em um campo neutro com duas responsabilidades. A primeira, ao receber a Torá, o povo judeu tem a responsabilidade de guardar e preservar ela, e a segunda, de transmitir a Torá para a humanidade. Na minha percepção, eu acho que o povo judeu foi perfeito na primeira missão e falhou na segunda. Por quê? Porque eles se apropriaram da Torá para eles e não permitiram, através de uma blindagem, que essa Torá chegasse aos gentios, por várias questões que não compete a gente dizer agora aqui. Fazendo isso, eu acredito que Deus precisava trazer essa Torá para a mão da humanidade. E o caminho, porque... Isso é o cumprimento da promessa feita em Abraão? Não, então, existe uma fala no judaísmo que diz assim, que tudo é para o nosso bem, certo? No meio de tudo o que aconteceu, de todas as tragédias, hoje o mundo tem acesso à Torá. E a Torá, o que é chamado de Antigo Testamento, que se a palavra de Deus é eterna, não existe, esse conceito de antigo e novo não existe, não cabe. Porque a palavra é eterna. Como é uma continuidade, certo? Como é que se pode pegar só uma designação temporal para se colocar para algo eterno? Então, isso é um equívoco. Isso são construções, pastor Akiva, são construções teológicas. Mas é uma continuidade. Vale muito a pena colocar em pé de igualdade. Assim como o Antigo Testamento custou sangue do querido povo judeu, o Novo Testamento, para chegar à mão das pessoas, também custou sangue. Eu sei. Custou sangue de milhares e milhares de mártires. O Coliseu está aí para contar a história. Sim. Então, temos que olhar historicamente e historicamente... Mas observe que esse cristianismo do Coliseu é totalmente discrepante do cristianismo que se conhece hoje. Deixa eu colocar aqui uma colocação. Naquela época não existia cristianismo. Mas o próprio judaísmo, é que assim, o debate não é judaísmo. Eu debati com um rabino judeu. O cristianismo, esse termo cristianismo é do terceiro século. Claro, existe o anacronismo. Pastor Davi, deixa eu só colocar que é justamente esse ponto aqui que eu quero fazer uma colocação. Vou trazer à baila aqui Romanos capítulo 11, versículo 17, 18, que diz assim: entretanto, se alguns romanos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se considere superior a esses romanos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. A minha colocação é: a igreja de hoje, o cristianismo de hoje, ela prefere ter símbolos ou como é que eu posso dizer, procedimentos católicos ou judeus, visto que a igreja a qual Jesus funda ali era composta por judeus que praticavam também o judaísmo. Aí eu jogo para vocês. Mas aí existem, historicamente, os católicos também transferem ritos judaicos para o catolicismo. Sim, é justamente isso que eu estou falando. E hoje nós temos ainda questões católicas dentro. Coloca o pé do batismo da circuncisão. Se a gente for trabalhar nesse pensamento, a gente vai entender que judeus, no caso dos discípulos de Jesus, foram só os apóstolos. Quando o último apóstolo morreu, a era pós-apostólica já não tem mais nenhum judeu, certo? Eles já excluíram o povo judeu para essa nova ideia de religião desde o princípio, desde o ano 100. Se for estudar a história da igreja aí... Mas aí é questão gentílica. Aí, quando se morre o último apóstolo com raízes judaicas,
O que vem depois é o quê? É um domínio grego-romano. Sim. E aqui é que acontece o problema. Mas aí não é século III? Não. Aí é século I. Não, mas aí, antes até, durante a... Século III é quando Constantino oficializa a religião. Sim, então há nesse período, então, do século I ao século III, há uma não seria essa palavra de miscigenação. Havia um sincretismo ali do judaísmo. Mas a discussão... Mas não existia o cânon do que é chamado de Novo Testamento. Não sei, mas era só Torá. No primeiro século, o que tinha, inclusive, era a Septuaginta, inclusive com problema de tradução. E era usado... problema de tradução para o gentio, para o judeu. O judeu não precisa de Septuaginta. Mas o judeu... Mas olha, irmão, deixa eu só terminar meu pensamento. Inclusive, eu posso dar textos aqui que quando Jesus fala em hebraico, o povo entende, não entende porque entendia aramaico. Era o comum do primeiro século da época de Jesus. O hebraico só se falava na sinagoga. O que eu coloco aqui, você tem razão. A discussão começa antes mesmo da morte do último dos apóstolos. Veja aí, Atos capítulo 15 que eu citei. Era a questão da expansão da igreja gentílica. Se não houvesse isso, depois do cerco de Jerusalém, o cristianismo ia cair no ostracismo. Porque o que acontece? Mas ele correu muitos perigos, com gnosticismo, com muitas coisas. Sim, correu sim. Mas a questão é o seguinte, esses elementos judaicos, porque, veja bem, o rabino vai interpretar lá um texto do Novo Testamento, um texto que ele não crê. Ele tem até o direito de interpretar. O Novo Testamento é escrito numa língua pagã. Não, sim, meu irmão, mas aquilo que numa língua universal. Uma língua universal tá lá em Galatas 4, eu interpreto ali. Ué, e português é o quê? Se não, o português é pagão. Se você analisa o latim, o romanismo entende que ali tem alguma mística no latim. Não tem. Tanto que é a língua oficial da igreja. Eu entendo. Mas gente, a gente está transversando. Eu estou tentando terminar minha linha de raciocínio, irmãos. Mas vamos lá, isso é debate, gente. Isso é debate. O que acontece é o seguinte: hoje, segmentos expressivos da igreja cristã no Brasil usam elementos que não sabem o que significa. Sim. E por causa disso, essa usurpação cultural, em que pese o que for, não tem nada a ver com o cristianismo. Por exemplo, eu não considero o judeu messiânico como cristão. Ninguém considera isso. Porque ele não é nem judeu e nem cristão. É uma seita. Não é? Então, o camarada é judeu messiânico. Ele é o quê, cara? Qual que é? Não, o camarada quer usar o talite. Então tá bom, vai lá e se circuncida. Muda o nome da igreja, faz outra coisa. Então, e para de acreditar em Jesus como rabino. Você vai pegar a mezuzá e vai vender o mezuzá. Que é isso? Isso é um crime contra o cristianismo e contra o judaísmo. Eu sou contra o uso da bandeira de Israel, irmão. Mas o que tem a ver? O Youssef aqui e o Rabino está dizendo é que é o seguinte, as questões do antigo, como foi tratado aqui testamento, também não devem ser aplicadas dentro do cristianismo. É isso que vocês estão colocando, é isso mesmo? Não tem debate. Nem tabernáculo, pastor. Porque isso gera confusão. A pessoa chega lá e acha que está vendo verdadeiramente um tabernáculo, que quando possivelmente não está. E nem na sinagoga ortodoxa você vai ver tabernáculos. A gente evita criar essas formas. Mas não existe tabernáculo, não existe Templo de Salomão no Brasil. Não tem. Nós aqui de uma quadra do Templo de Salomão. Não, mas o cara pode chamar do que quiser. É proibido fazer uma réplica. Me refiro que, quando você mencionou, que até mesmo nas suas aulas, coloca... Eu até entendo que é legal ensinar, óbvio, e tudo tal. Mas colocar esses elementos nas igrejas confunde. Isso eu acho muito complicado. Por que nós e rouba a identidade. Por que nós usamos isso? No Novo Testamento, nós temos a carta aos Hebreus. O senhor deve conhecer muito bem. Boa. Sim. E na carta aos Hebreus, a partir do capítulo 7 até o capítulo 11, o autor começa a utilizar-se de elementos do Antigo Testamento, tais como sacerdócio de Melquisedeque, sacerdócio arônico, o tabernáculo, e mostrar que estas coisas são sombras de Cristo. Então nós, por intermédio da sistematização da tipologia, apresentamos que cada um daqueles elementos passaram e o significado deles foi concluído na pessoa de Cristo. Muito bem, então por isso que apresentamos ilustrações. Entendi, pastor, mas você está me ajudando a pregar o que eu sempre preguei. Que o Novo Testamento refuta o Antigo. Em nenhum lugar do Velho Testamento você vai achar que existe uma analogia aos elementos do Beit Mikdash a figuras de homem, carne e osso.
E de repente vem uma nova aliança que ela faz isso. Então isso só reforça o que eu há anos prego. O Novo Testamento é uma outra religião, é uma nova religião que refuta... Tá certo, é isso mesmo. Mas peraí, deixa eu terminar. Que refuta a antiga e que não deveriam usar a antiga. Não usem ela. Irmão, é uma contradição. Em que pese as suas convicção é aquilo que nos sustenta. Opinião nós sustentamos, convicções nos sustentam. As convicções do cristianismo estão calcadas naquilo que foi mostrado por sombra no Antigo Testamento. Qual é o maior tipo de Cristo? É José. Por que a Arca da Aliança representa Cristo? Representa a união hipostática de Cristo. Mas ali. Isso confunde as pessoas. Se o Mormon vir aqui e falar assim, eu vou trazer uma prova do Novo Testamento para as minhas ideologias, pode trazer, falar, a gente vai refutar. Você vai refutar, e é o que eu fico fazendo. Mas você está me ajudando a provar o que eu sempre provo. Nós podemos, posteriormente, debater qual é a continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Por não ser tema, seria desgastante agora eu me propor a fazer toda a refutação possível. Mas existe uma continuidade explícita entre o Antigo e o Novo Testamento. E há promessas no Antigo Testamento de que chegaria o tempo em que Deus faria com o povo dele, uma nova aliança. Isto é dito no profeta Jeremias. Não, mas aquele negócio que Jeremias 31, tá fora que a gente eu rebato os cristãos assim, porque não adianta estudar Jeremias 31. Tem que estudar Jeremias 1, 2, 3, 4. Óbvio. Entender todo o contexto de Jeremias. E ver que todas as vezes está escrito na Torá Brit Rishonim, Sheloah Yokim Brit Rishonim, que Deus fala, não foi? Vocês não estavam fazendo como o pacto inicial. Então eu já falo essas linguagens assim. O acordo como eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó, que eles me atenderam, foram verdadeiros servos de Deus. Então Deus fala, vou apertar de novo a mão de vocês, porque vocês largaram a minha mão. Não dá pra vir disso depois e falar, olha, Jeremias, gente, viveu 600 anos antes que Jesus. Aí vem caras novos e fala, eu achei uma Brita Hadashah lá no Velho Testamento, vamos colocar um livro, Novo Testamento, e cola Jeremias. Querido Rabino, em que pese essa ironia, em que pese a ironia que o senhor apresenta aqui, que nós respeitamos, isso não desqualifica a academicidade das pessoas que também estudam, mesmo que não sejam judeus. Eu não estou desqualificando. Entendeu? Porque isso, sabe o que é isso? Isso é um argumento ad hominem que o senhor está usando. Então, peraí, vamos pegar o texto. Eu não sou versado em hebraico. Humildade e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Mas eu entendo do grego. O grego é minha área. Certo. Então, eu estou ouvindo o senhor, entendi, mas o senhor está fazendo uma defesa dogmática. O senhor discorda que existem profecias no Antigo... Já mudamos o debate, mas não tem problema. Faz parte. No Antigo Testamento que falam do Messias... Não. Sim ou não? O senhor discorda? Não. Existem profecias que falam do Messias. Para nós cristãos, o Messias já veio e está entre nós. O que eu discordo é que o Velho Testamento faça qualquer menção a Jesus. Mas o senhor discorda que o Antigo Testamento... Só uma pergunta. O senhor discorda, e aqui eu estou fazendo a dialética. Estou usando a dialética com o senhor. O senhor discorda que o Antigo Testamento é calcado em alianças? Claro. O senhor discorda? Não. É calcado? Pois o Novo Testamento também é. Não tem problema. A única coisa que eu vou discutir com você... Pastor, a única coisa que eu vou discutir com você é... Fica com o novo. Larga o velho. Deixa a gente com o velho. Tá tudo bem. Nós chamamos vocês de o que acontece aqui... Ele está chamando de velho, tá? É uma questão de trânsito. Ele tá chamando, tá? É uma questão de trânsito. Ele não transita no Novo Testamento e você não transita no judaísmo. Então, é difícil... Eu não transito no judaísmo, eu transito no texto bíblico. Sim, colocar amigo. Uma coisa. Vamos lá, amigo. A pessoa, o personagem Machia, ele não tem no judaísmo a importância que ele tem no cristianismo. Fato. Certo? Fato. O cristianismo é baseado em cima do personagem Machia. O judaísmo, ele é um personagem. O judaísmo é baseado em cima de Torá. É importante, mas em cima de Torá. Resto, né? Nós chamamos isso de honestidade intelectual. Baseado em cima de Torá. Tanto porque as próprias escrituras vai citar vários tipos de Machia. Moshe foi um Machia. Ciro foi Ciro foi um Machia. Então existem vários Machias. Mas aí é polissemia lexical, certo? Da minha percepção, e você vai concordar... específicos. Você vai concordar, na minha percepção, uma coisa. Yeshua, Jesus, não é o Machia de Israel. Definitivamente. Porque ele não preenche os quesitos
da Torá. Mas ele é um Mashiach dos gentios, certo? Partindo disso. E nós acreditamos que quando ele voltar até Israel, a se dobrar. Mas tá bom. Aí é uma outra coisa. É uma outra coisa. Agora, o que a gente tem que entender é que Deus, ele não é nem judeu, ele não é cristão, ele não é muçulmano. Concordo. E nenhuma das religiões é portentora, detentora, desculpa, da deidade. Deus é inexprimível. Verdade. Certo? Concordamos nisso? É supra-racional. Concordamos. Agora, eu vejo o judaísmo como uma expressão de relacionamento, com um nível de relacionamento. Eu vejo o cristianismo com outro nível de relacionamento, mesmo porque os góis são impossíveis de cumprir Torá, não vão cumprir. Então é um outro tipo de relacionamento. O judeu cumpre a Torá? E aqui, cumpre. E outra coisa... O ortodoxo cumpre. Não, eu acho que de um modo geral, né? Sem errar. Da forma ortodoxa, mas outros também cumprem. Olha aqui, e uma terceira colocação, Davi... Deus também tem os muçulmanos, por exemplo, também tem a sua expressão de relacionamento. Eu acho que o amadurecimento é você saber lidar. Não vou dizer que você está universalista, mas tudo bem. Não estou universalista. Eu simplesmente ficando amigo, pô. Eu simplesmente estou colocando Deus dentro de uma caixinha de sapato. Verdade. Dizer, não, Deus é da minha religião. Então deixa eu fazer uma provocação aqui ao senhor e ao Rabino aqui. Rabino, se o senhor acreditasse, uma suposição aqui, no Messias, como seria a explicação da transição do culto no templo para adoração em espírito e em verdade, tanto para o Youssef quanto para o senhor? Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Eu perdi também a pergunta. Eu acho que não ficou clara. João, vamos pegar aqui João. Você está falando aqui da imateridade. Isso, você, o texto de João 4... Ele quer dizer o seguinte, com o Mashiach, será que existe a necessidade do povo judeu ter a materialidade da expressão da religião, sim, do culto, ou não vai mais precisar da expressão? Claro que sim, se você olhar todas as profecias de Ezequiel, o próprio Mashiach também vai trazer oferendas para Deus. Todas as leis vão continuar, porque... Bem também que dá. E por isso a busca pela construção do templo ou não? Com certeza. Sim. É o que nós estamos esperando, a vinda deste Mashiach, que vai atender todas as profecias, vai reconstruir o Beit HaMikdash e nós vamos continuar fazendo as mitzvot. Vai ser uma outra era, óbvio. E pro senhor, no caso, o pastor Youssef, como se trata essa transição do templo pro espírito em verdade, o templo pessoa, carne? Eu acho o seguinte, a materialidade ela nunca vai deixar de existir. A espiritualidade, a materialidade... Fica aberto aqui para vocês também, tá, ela é exatamente como nós somos, matéria e espírito, certo? Então, eu acho que a materialidade, os elementos, eles são uma expressão do mundo físico refletindo o mundo espiritual. Mesmo porque não haverá isso. Olha só, o monoteísmo, ele é uma religião que ele foi se aprimorando. O monoteísmo de Abraão não é o mesmo de Moisés. Porque o monoteísmo de Abraão não tinha referência. Sacrifica lá naquela montanha, vai ali. Quando Hashem dá a Torá para Moisés, ele deixa mais apurado, mais fino o relacionamento, e agora com referência. Sim. Agora já não pode mais sacrificar em qualquer lugar, vai ter que ser aqui, ó. Isso que você está falando, muita gente nem entende. É uma evolução. A revelação progressiva. Progressiva. Só concluindo, quando o Beit HaMikdash é destruído pelos babilônicos, os judeus, eles, através de Hashem, eles criaram uma outra forma de expressão, porque é aí que surge o rabinismo, as sinagogas, os escribas, os fariseus, o hasidismo, e aí vai surgindo uma outra expressão. Quando Jesus vem ao mundo no século I, veja, existe o templo, que é um nível de relacionamento sacerdotal, muito mais apurado, muito mais rígido, muito mais afinado. Mas também existe o judaísmo rabínico, que é o que até hoje manteve o povo de Israel existente. Se não fosse isso, não existiria. Aplausos para isso. Só comentando essa questão, para nós cristãos, e aí nós já mudamos completamente. Eu gostaria, inclusive, de entrar na questão da simonia com relação aos... Se o senhor depois me permitir só concluir, depois eu permito agora. Permite? Opa! Então, muito bem. Aqui cristianismo... A educação e caldo de galinha também não faz mal. Manda aí, meu amigo. O cristianismo não é a religião de Jesus. É a religião sobre Jesus. Jesus nunca praticou o cristianismo.
Aliás, a própria Jesus praticava o judaísmo. Em Antioquia que foi colocada essa questão de uma forma jocosa, chamando o pessoal de cristão. Não, mas tudo bem, caminho, cristão, nova seita. É o povo do caminho. Muito bem, ótimo. O povo do caminho. O Jesus do Novo Testamento, o Jesus da Bíblia, o Jesus histórico de hoje está totalmente fora de contexto. Então, a questão da suficiência de Jesus Cristo, Romanos 10, Gálatas 3. Nunca praticou a nossa diferença, e aqui é o seguinte, nós aguardamos isso tudo. também não invalida o cristianismo, pelo fato dele não Mas ter. já havia, pastor Youssef, em Jesus... Eu espero, não tem problema, manda. Fica à vontade, Davi. Se estivéssemos na Assembleia de Deus, ele pediria uma parte, eu daria, você também, mas vamos lá. Já havia em Jesus a consciência de que aquele movimento iniciado por ele, e chamaremos apenas de movimento numa questão genérica, pois não havia de fato, né? Dizer que ali já havia o cristianismo é um anacronismo muito grande. A gente não vai cometer esse erro. Ele não teve essa intenção. Já havia nele esta intenção, deste movimento ser espalhado para todas as nações. Coloca aqui anacrônico, o pessoal entender. O que é anacronismo? É quando você utiliza-se de um termo contemporâneo para explicar um acontecimento do passado. Isso é um anacronismo, né? Dizer que Moisés teve uma conexão Bluetooth com Deus. É um anacronismo. Nem essa consciência existia. Nem essa. A consciência em Jesus já era que aquele movimento ia se espalhar. A gente vê isso, por exemplo, em Mateus 28, Atos capítulo 1, versículo 8. Ele já sabia que aquele movimento ia crescer. E é no apóstolo Paulo, em Gálatas, que Paulo diz o seguinte, que a lei serviu como um aio, um tutor, que levou as pessoas até ele. Exatamente. Até Cristo. Então, para nós, o cumprimento da lei, nós cumprimos a lei em Cristo. Pastor Davi, mas aí até esse agora cumprimento, vou passar, mas aí o senhor complementa que meu Deus do céu. Dentro desse cumprimento. Eu já tenho a parte dobrada aqui. Dentro desse cumprimento, os símbolos caem ou continuam, pastor Cruvinão? Caem. Obviamente que caem. Porque é o seguinte, eu preciso do templo para adorar a Deus? Não! Jesus disse em Mateus 28 que estaria comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Em Hebreus ele disse, eu não te deixo nem te desamparo. Mas eu também não preciso. E a eu posso rezar na sinagoga, eu também não preciso do templo. Eu te dou a parte se você pedir. O quê? Se você pedir, eu te dou uma parte, te dou. Já deu a parte aos dois, ou o senhor também. Vai, continua. Porque me quebra minha linha de raciocínio. Veja, o texto, a diferença da nova aliança é essa. Eu não preciso de um monte, nem de um templo. A nova aliança, o Rabino já concordou comigo, e eu não quero colocar palavras na boca dele, porque ele concordou aqui, que o Antigo Testamento, a Torá, etc., é um livro, é um conceito de alianças. O Novo Testamento também. E é a aliança por excelência. A nova aliança é a aliança por excelência. Ei, look at me please now, vem cá comigo. Você que está me assistindo aqui, me ouvindo aqui, Jesus Cristo pode estar com você todos os dias. Você não precisa, como determinada religião, virar para Meca para orar. Você não precisa ir a um templo. Jesus está conosco. Nós somos templos do Espírito Santo. Por isso que eu acho uma aberração uma igreja evangélica, entre aspas, apresentar símbolos judaicos, porque quem é cristão não precisa da vista. Hebreus 11:1, não é? A fé é o firme fundamento daquilo. A palavra grega hipóstasis, que é substância. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e convicção daquilo que se espera. Por vezes existem ministros mal intencionados querendo se locupletar do rebanho para vender certas coisas. Não dá mais para vender água. Tá esgotado esse negócio de vender água. Não dá mais para vender lenço. Uma coisa nova. Vamos vender uma coisa nova. Vamos pegar o quê? Aquilo que o povo ama. Quem o povo ama? O povo cristão ama Israel. O povo ama Israel. Posso até brigar com o Rabino aqui, mas no embate eu vou defender Israel. Porque a Bíblia me ensina a fazer assim. Agora, se Israel estiver errado também, eu vou dizer, tá errado, mas vou defender o povo de Israel. Mas, reverendo Cruvinel, sabe... Você entendeu a visão da nova aliança? Você está até na presbiteriana já, o reverendo.
Essa questão... Que na América, reverendo são os detentores daqueles que têm nível superior. Mas essa questão da nova aliança, você precisa me responder um versículo claro no Velho Testamento. Você pode abrir e depois você vai ter que me responder uma coisa também. Eu respondo, vamos lá, 13:1. Não usa Deuteronômio, porque Deuteronômio é pagão. Fala não. Porque Deuteronômio... Fala Devarim. Deuteronômio... Já fala qual paraxá tá pra ele. Devarim, Yud Gimel, Aleph. Mas aí agora você vai ter que traduzir. Na língua original, não nessas que são agora vai lá. nas sabotadas violadas. Sabotada! Oh, meu Deus. Professor de grego. Lamento toda... Eu digo mais. Mesmo os judeus, quando eles traduzem a Torá, sendo judeu, eles já não estão mais no 100%. Mas aqui eu tô no 100% faço um comentário aqui do professor Luiz Saião, dizendo que a maior parte das traduções são de cristãos com relação à língua judaica, né? Sim. E nenhuma tá certa. Nenhuma. E qual tá certa? O hebraico. Só. Não, do hebraico, eu tô falando justamente do hebraico. Então, assim, esses que têm procedência, esses que seguem a As linha maiores da universidades oral, do mundo hoje são cristãos que fizeram trabalhos teológicos. Não, eu não desmereço isso, eu tô dizendo que 100% a Bíblia deles não tá. A única forma de estar 100% são esses que traduziram a Bíblia e pelo intermédio da Torá oral que é passada de pai para filho desde Moisés. Não adianta, são os únicos que sabem entender a Torá do começo ao fim. Porque se você, pois é o povo escolhido, supra especial, e que o Espírito de Deus não pode agir no gentio. Não, aí é seu erro. Não, peraí. Aí é seu erro. Essa conotação não é apenas do povo judeu. Eu fui bastante... Os cristãos também se dizem ser o portentor e os muçulmanos também dizem. Não, mas a questão é o seguinte, irmão. Quer vender o seu peixe. Mas, irmão, entender, por exemplo... Olha, tem uma diferença entre eu e você. Por que eu posso estudar contigo? Eu posso estudar? Fala se eu tô errado. Pro cristão, quem não acredita em Jesus vai pro inferno. Vai pro inferno. Para o judeu, se você não quer acreditar na Torá, você não vai pro inferno. Você só tem que fazer as 7 leis noéticas, que são leis universais. Lógica, que se você não fazer isso, você tá mais pra um animal. Por isso que o cristianismo não ajuda isso. Você tá mais pra um animal do que pra um ser humano. Agora sim, se eu não acredito em Jesus, vocês estão ouvindo, né? Eu tô dando texto bíblico ao Rabino, e o Rabino tá fazendo comparações e relações estranhas. Eu ia te dar um versículo, você tem que me responder. Deus diz... Se eu souber, irmão. 13:1. Et kol hadavar asher anochi metzaveh etchem, oto tishmerun lasot, lo tosef alav, velo tigra mimeno. Tudo que eu estou te mandando aqui, Deuteronômio 13:1. 13:1. Tudo que eu estou te mandando aqui, nesse documento, você vai cumprir. Não acrescente nada, não diminua nada. De repente vem indivíduos e fala, tem uma nova aliança. Mas Deuteronômio diz, não aumenta nada. Pois é, que não é 13:1 não, hein? Não, peraí. Isso daí é 13:1. em relação à Torá. 13:1 aqui, ó. Peraí, querido. Deuteronômio 13:1. Quando o profeta, o Senhor, se levantar no meio de ti, te anunciar um sinal ou prodígio, é isso? Eu acho que não é 13:1. Não, abre então 4:2. Não, tá bom, vamos lá, Rabino. 4:2. 4:2. Vamos lá, porque aí agora vai acertar. Vamos lá. Não acrescente em nada do que eu estou te falando. Nada acrescentareis a palavra, que na verdade é vertido lá no Apocalipse, tá? Sim. É vertido no Apocalipse, porque você também diz isso. Mas, não. querido, eu tô tentando responder. Deixa eu responder, ele tá debatendo uma constituinte, você tá colocando em uma outra, que ele não aceita. Eu acho que quando se colocar um texto, tem que ser debatido dentro dele. Querido irmão. O Eterno está falando aí que não pode mudar a Torá. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela para que guardeis. Bom, a Torá fala do Messias? Sim. Fala. Pronto, cumpriu em Jesus. E aí, lá em Apocalipse, a palavra levantar... E olha quem que sai de Jesus, quem não faz Torá. Isso que eu quero dizer pra você. Então, cumpriu em Jesus. E quem segue Jesus não tem que fazer Torá. Pronto, isso aqui é heresia. Rabino, sempre que o senhor no Antigo Testamento... No grito não dá, vamos dar boa. O povo me conhece. Pessoal, peraí aqui. Irmãos, ó. Vai contar pra nós no final. Temperamento sanguíneo aqui não vai. Vamos no entendimento do texto. Rabino, sempre que o senhor lê no Antigo Testamento um texto, nós iremos interpretá-lo apontando para Cristo no Novo. Sempre. Isto é invariavelmente. Então, como você se sentiria se eu pegar o Novo Testamento e falar tudo que está no Novo Testamento é Maomé? Você teria argumentos.
Você teria Você ia falar, não, desculpa. Quase foi. Aliás, tem um texto no Novo Testamento que Jesus diz, quando ele vai morrer, e quando eu ir embora, vai vir um outro, ele fala assim, vai vir um outro... João 14,16. Muito bem. Então é Maomé. É Maomé. Não. é. A palavra grega, hebraica com o senhor, grega comigo. A palavra grega ali é alós. Eu digo, o grego é com você, o hebraico é comigo. Tá A Torá bom, tá aqui. mas você citou João. João é escrito em grego, querido. E a Torá é escrito em hebraico, não tem como enfiar Jesus aqui. Tá bom, se quiser eu trago os 10 professores de hebraico aqui pra te ajudar. Uma pergunta então aqui, ó. Você falou que agora, grego é comigo, hebraico é comigo, não tem Jesus na Torá. O senhor não crê na doutrina da Trindade. O texto fala sobre isso. Deixa eu te falar. O que tá Ele citou e não quis responder. Aqui é a discrepância, está um entrando na jurisdição do outro. Não, ele falou de João. João é minha. E Torá é minha. Então como você fala que tem Jesus na Torá? Peraí. Tem o Messias na Torá, não tem? Tem, não é Jesus. Se você entrar na Torá, você vai ser mastigado. Se ele entrar no Novo Testamento, ele vai ser mastigado. Olha só, vamos falar de profecia. Mas ele citou. Deixa eu justamente aqui que eu quero. Pela ordem aqui, ó. Eu queria. Peraí, eu só queria. Se entrar um burrinho aqui, e eu pegar e vou falar assim, opa, traz o burrinho aqui que eu vou sentar nele. Pra se concretizar o que tá em Zacarias. Pronto, eu sou um profeta. Peraí, deixa eu... Isso é profecia? Mas Rabino. tá parecendo mais stand-up. Pastor Cruvinel aqui, ó. Stand-up tá parecendo que é teologia. Ué, se eu tô vendo um burrinho, e eu falo assim, senhoras e senhores, tragam um burrinho, eu vou sentar pra se concretizar o que tá em Zacarias. Uau, se concretizou em Jesus, Zacarias. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Mas aí tá sendo leviano nessa com todo respeito. Para além do sarcasmo. Aqui. Daí da leviandade. Davi, pastor Cruvinel, joga pra mim aqui. Profecias messiânicas. O senhor chegou a falar no começo aqui a questão de carne e osso, que não vê na Torá algo num cumprimento de carne e osso. Como Deus. Isso. Como o senhor vê a interpretação de Ezequiel 40 com relação aos sacrifícios futuros e diante da obra de Jesus Cristo no Novo Testamento, e a questão de Gênesis 3, que fala ali do nascimento? Do nascimento do ser humano? Isso, não, da semente. Chama de protogênese. Da semente. Gênesis 3. 3:15. Nasceria um filho de mulher, tal. Certo. Como o senhor vê isso? Eu vejo que Deus colocou na... Aqui é corroborado com Ezequiel 40, 48. Mas veja, vamos colocar Ezequiel, Gênesis e Jesus. Deus deu para o homem a oportunidade de proliferar por intermédio de homem e mulher. E Deus deixa muito claro, homem é homem, Deus é Deus. Eu tô falando da diferença das duas sementes. A descendência da serpente, uma semente. E a descendência da mulher que cumpriria a profecia. É isso que eu tô falando de Gênesis 3:15. A descendência da serpente. 3:15, pode abrir aí, Gênesis 3:15. Descendência da serpente? Tá no texto, pode ler. Da serpente? Lê aí. Lê aí, tá no texto. Sim, que a serpente, todos os castigos que a serpente... Usa o pronome demonstrativo. É que, na verdade, aí tem que ver no hebraico, que aí usa o pronome demonstrativo. Gênesis 3:15. Vê se tem isso aí. Vamos lá. E eu colocarei ódio entre você e a mulher. Entre a descendência sua e a descendência da mulher. E tá falando com quem? Com a serpente. Certo. Então, uma e outra. Aqui tem a tua descendência. Outra semente. A tua descendência. Não, o que eu tô querendo dizer, como o senhor interpreta isso? Rabino, nós, cristãos, interpretamos que aqui tá falando de Jesus, que nasceria um. E como que o senhor interpreta isso aqui? Que Deus está castigando a cobra por ter assediado a mulher. Mas não há, na sua visão, não há diferença de natureza? Tá bom. Claro que tem diferença. Não, é porque a pergunta que ele tá dizendo é que ele usa dois pronomes. Né? E aí vem aí. Verivashit. Aí ele diz, a tua descendência... Certo, Ben Zarahá. E o seu descendente. Então são duas descendências diferentes. Ben Zarahá, entre a sua descendência. Ele tá falando pra cobra, o Ben Zará e a descendência dela. Eu vou colocar uma disputa entre vocês, um ódio entre vocês. Mas não é a humana e aqui nós consideramos um proto-evangelho, apontando para o Messias. Gente, eu tô lendo na Bíblia original. Esse é o grande problema de se ler negócio. Não, mas tá isso. Ele tá lendo Bíblia, não de ler negócio. Eu tô lendo o contrato, cara. É isso que eu tô falando. Não leve a mão. Negócio, você tá lendo negócio? Rabino, mais uma vez. Olha só. Qual foi a história lá pra... Eu não sei se as pessoas estão assistindo, não estão entendendo. Agora eu já tô entendendo onde eles querem chegar. A cobra assediou a mulher. A cobra.
a cobra. Tá bom. Agora, vocês acham que a cobra é o espírito, o demônio e tudo tal. Não tá escrito isso. Rabino, isso é uma interpretação de vocês. Desculpa. A interpretação simples é: a cobra assediou a mulher, que fez ela pecar e levar o marido dela a um pecado. Então Deus castigou a cobra, a mulher e depois o homem. E agora Deus está chegando para a cobra, dizendo assim: Veivashit, eu vou colocar entre vocês um ódio. Entre vocês quem? Entre a raça Da cobra? da cobra E o animal. E o animal. Então, quer dizer, toda vez que a cobra aparece perto do ser humano, ele está odiando especificamente. É isso? Porque Não, você ela está... Você tá, não, ó, eu não estou te debochando de você. Porque você disse, é literal e a leitura é mais simples. É isso? Olha, esse texto... Porque quando você interpreta um ele texto... não pode ser interpretado literalmente. É, exatamente. Quando você interpreta um texto... Não é serpente. Não é literal. Não é. Ou você pode ter literal, simbólico ou figurado. É hermenêutica. A Torá então. também tem pardês. A Torá tem pardês, é óbvio. Eu não vou discutir com você. Isso. Então, mas tá bom. não dá É o pra fugir pardes. do pshat que teve uma serpente. É isso. E que Deus falou pra essa Tá bom, serpente: mas olha só, o que significa? você e homem vão ter uma certa disputa. Se o homem pisar na cobra, vai levar uma picada. Se a cobra se antecipa, se o homem se antecipar, vai cortar a cabeça da cobra e vai conseguir eliminar a cobra. Entendeu? Rabino, acontece? E nós Esse podemos é o agora da chá. nossa versão? Por favor. Agora a versão Exatamente isso. cristã. Vamos lá. Deixa eu apresentar para a senhora a versão cristã desse texto. Em primeiro lugar, nós acreditamos que a serpente aí existe algum tipo de influência diabólica nela, pelo texto de Apocalipse capítulo 12. 2. Nós acreditamos que a semente da mulher é uma profecia, é um proto-evangelho sobre Jesus. Porque o apóstolo Paulo, rabino, não vou chamar Paulo de rabino porque ele não era, mas o apóstolo Paulo disse que o Deus de paz esmagaria debaixo dos nossos pés a cabeça do diabo. Então nós consideramos a serpente como o diabo. E não é uma consideração nossa, é uma consideração de um judeu. Foi um judeu quem disse que a serpente era o diabo. Um judeu Apocalipse desviado. capítulo 12. Um judeu desviado. Então, Essas são as suas palavras. Então, mas agora eu também tenho o direito de chegar observa. em João e falar o outro que vai vir, que é o que Jesus falou, esse é o Maomé. Mas o eu tenho esse direito. observa aqui, nós falamos das Cristãos que estão nos assistindo, Jesus aprovou Maomé, tá lá em João. Deixa eu só Jesus comentar, aprovou. deixa eu complementar aqui uma coisa. É minha interpretação. Permita aqui. Senhores, nós, cristãos, respeitamos as escrituras judaicas. O rabino parece que não respeita as nossas. Não é verdade. Que fala com extremo deboche. Não tô E não debochando. é um equívoco. Porque, veja bem, ele coloca os textos, nós admitimos os textos que ele coloca, lemos os textos, compartilhamos a visão que o cristianismo da nova aliança, que nós entendemos ser a aliança por excelência. E gostaríamos que, peço ao senhor com todo respeito, que as escrituras cristãs sejam respeitadas pelo senhor, ainda que o senhor não creia. Você sabe o que eu tô querendo dizer? É o seguinte, da mesma forma que vocês interpretam a Torá, Sim. eu também tenho o direito de interpretar o Novo Testamento. À vontade. Igual. Perfeito. Então eu digo que Jesus profetizou Maomé e ele disse que passou o bastão pro Maomé. Mostra aí o texto de Maomé. O senhor me dá Aí, ó, dois minutos? João minutos. morreu, falou lá, João lá tava falando que ele Perfeito. Não, tava João aqui, morrendo. não, qual João? Aonde? Qual o texto que você falou Qual do João? texto? O senhor que me é? dá 2 minutos, eu vou te explicar Não, deixa eu explicar que eu vou ler Traz no o texto texto pra ele, grego. traz o texto pra ele. Não, eu vou ler pro senhor. Que Jesus tá falando assim, quando eu acho vou que não embora... precisa nem do grego. Quando Não, mas eu vou quero ler no embora, grego, meu. vai vir o outro que vai redimir vocês. Maomé. Eu também tenho direito de Não, quem Maomé, irmão? Ele tá falando do Espírito Santo. Então, e eu digo pra você... A questão- Eu digo pra você... Que Jesus? Ele tá Lê falando o da contexto cobra. aí, irmão. Eu digo O pra contexto você a tá mesma coisa. falando. Não é que eu tô faltando respeito. Tá bom, irmãos. Do mesmo jeito que você reclama da minha interpretação em cima do Novo Testamento, Eu não tô eu digo reclamando. em relação à Se sua você interpretação quiser, na Torá. Rabino, o que você Só quiser. larga a Torá e fica com o Novo. É só isso que eu tô falando. Pessoal, bem. deixa eu explicar Ah, uma Senhor, coisa tem aqui. dó, Jesus. Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Ô, irmãos. Um tá tentando convencer o outro e é uma coisa que isso não vai acontecer. nunca. Não, Por mas quê? o importante é eles que estão nos ouvindo. Peraí, não vai acontecer porque os ouvintes são pessoas também que têm mente para O pessoal pensar. tá dando uma risada tem aqui, pra cabeça, falar a verdade. É. O pessoal tá rindo. Tem cabeça para pensar e entender as coisas. Vamos entender o seguinte: o judeu ele não precisa do Novo Testamento, Pronto. literalmente. Dá para ver, com todo respeito, que o rabino não domina o Novo Testamento, Sim. porque ele não precisa do Novo Testamento. E nós somos Assim humildes como a de reconhecer... igreja também não precisa da Torá. Não. São Correto. duas coisas distintas. Correto. Como Agora, a parte da igreja igreja... vive em um nível de relacionamento e o povo judeu outro. Não adianta, isso foi o grande erro do protestantismo raiz, de querer converter
judeu para o cristianismo. Esquece. Pastor, isso não pode existir. Como parte da igreja, eu discordo da fala do senhor, porque a igreja precisa, sim, do Antigo Testamento. Não, tudo bem, mas ela não cumpre. Ela não cumpre. Não adianta você pegar uma instituição. Peraí. Não adianta você... em Cristo. Só um minuto, não. Não adianta você dar uma desculpa dizer, não, eu vou cumprir Torá em Cristo. Isso não existe. Opa, a Torá tem que ser cumprida como ela foi escrita. Não, mas Paulo não é uma autarquia para desfazer o que Deus disse. Não é autoridade. Porque a Torá foi dita... Peraí, Davi. A Torá foi citada por Deus, não por Paulo. Paulo não tem poder e nem ninguém tem poder para desfazer o que a autarquia máxima diz. Até aqui, então, nós concordamos. Existe uma outra legislação para a igreja. Essa é distinta da Torá. O povo judeu vai viver na Torá e eles não precisam do Novo Testamento. Deixa eu perguntar, se há outra legislação. E os cristãos não precisam da Torá. E não adianta querer cruzar uma coisa com a outra. Se há outra legislação. Bom, é isso mesmo, meu amigo. Vamos lá. Não deixa questionar. Não adianta querer cruzar uma coisa com a outra. Por exemplo, vocês nunca vão conseguir convencer o rabino a acreditar e o rabino não vai convencer. Mas ele precisa acreditar, só precisa respeitar, como nós respeitamos. Mas é o jeito dele. Eu conheço ele há muito tempo. Eu acho que assim, vocês não estão me dando um direito que eu dou. Eu assim, vocês... Eu tenho o direito de interpretar o Novo Testamento como vocês fazem o Velho. Tem. Então, Jesus profetizou Maomé e vocês têm que largar Jesus e ir pra Maomé. Vamos lá. Porque Jesus profetizou Maomé. Não é Maomé. Deixa eu colocar aqui. Eu tô tentando colocar. Eu sei, você sabe onde eu quero chegar. A resposta é: do mesmo jeito que eu não entendo o Novo, você não entende o Velho. É só isso que eu quero falar. Senhores, é o seguinte, nós até o momento aqui, porque assim, o cristianismo entende que o Antigo Testamento, não é? A Antiga Aliança, o Antigo Testamento, a Torá, tá bom? Os profetas apontam para Jesus. Então nós precisamos disso. Existe a colocação judeia. Tá bom, querido. Eu entendi. Eu entendo. O judeu não vê. Tá bom, mas nós vemos assim. E nós vemos diversas profecias mostrando o Messias. Tá? Em português, para você entender. Sim. Nós entendemos que se cumpriu em Cristo. Por isso nós somos cristãos. Pronto. Ponto. Agora, observe. E tem uma constituição específica. Nós estamos interpretando com maior honestidade possível os textos que o Rabino está nos colocando. O texto que ele colocou está aqui no Evangelho de João, está aqui o Novo Testamento grego. Por que você não lê no hebraico? Porque não é hebraico. Mas por que você não lê o hebraico? Porque não existe, querido. Claro que existe. A Torá está aqui em hebraico. Mas aqui é o Novo Testamento. Não. Ele está falando de algumas escrituras que eu mencionei. Deuteronômio, Gênesis. Tá bom. Por que você não lê no hebraico? Quando leu em hebraico, eu fui humilde o bastante para pedir para o senhor fazer. Porque humildade, caldo de galinha não faz para ninguém. Certo. Tá bom? Não faz mal. Caldo de galinha, se quiser, a gente pede pra colocar um caldo de galinha aqui. Porque humildade, caldo de galinha, faz pra ninguém. Eu não sou versado em hebraico. Estou estudando, mas não sou versado em hebraico. Nem me arrisco. Agora, na língua grega, eu fiz língua grega na USP. Então o texto grego diz aqui, Diz aqui, capítulo 14, versículo 16. Que ton patera kai alon parakleton. Parácleton é a palavra, a preposição para ao lado, kalel chamado. Na verdade, nem é espírito. É traduzido como conselheiro na NVI, consolador em outras versões, mas é como um advogado que está do teu lado, não tem nada a ver com Maomé. Porque o contexto imediato, isso é uma questão de interpretação, regra de hermenêutica, porque eu não vou ser leviano de interpretar o Antigo Testamento daquilo que não está. Ou eu não conheço, ou eu não vou ser. E aí o texto não está falando de Maomé, gente. Está falando do Espírito Santo. E sabe quem vai ser o primeiro a concordar com você? Eu! Ponto, Youssef. Eu, sabe por quê? Obrigado. Você é um especialista do Novo Testamento. Então por que você não acredita em mim quando eu falo que em Gênesis não está falando de Jesus? Essa é a diferença. Não, eu acredito. Essa é a nossa diferença. Mas eu estou entendendo a tua interpretação legal e nós estamos colocando a posição do cristianismo para ser refutada. Porque quem tem convicção não tem medo de refutação. Refuta aí que tá tudo certo. Refuta, eu vou anotar, vou estudar, vou pegar a enciclopédia judaica, vou pegar comentários. Não precisa, cristão não precisa da enciclopédia judaica. Mas eu vou estudar, meu irmão. Estudo, conhecimento e caldo de galinha também não faz mal. O cristão vive pela graça, pela fé. Não precisa. Deixa eu tentar explicar o que acontece. Torá é uma coisa exclusiva de um povo e é corroborada a identidade desse povo. E nenhum outro povo na face da terra, Davi, vai ter capacidade
capacidade de cumprir Torá senão o povo de Israel. Estão dizendo que você está diferente mesmo, não sei por quê. Está inserido na genética do povo de Israel. É impossível o Goy falar, não, agora eu vou cumprir Torá. O que eu quero mudar na tua cabeça é o seguinte: não é justo cristãos dizerem que quem não acredita em Jesus vai para o inferno. E eu não acredito. É justo na minha concepção. E nós não falamos que se você não acredita na Torá, eu não falo. Acredito. Não, eu falo. Você nem precisa seguir nada da Vou Torá. chamar pra mim aqui novamente. Você vai pro Lamabá. Mas, pastor, isso não é justo. Palavra. Você acaba de assistir mais um corte do Evangelho Sem Cortes. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.